Estamos agora com 229 participantes nessa sala. Professora Graça, com certeza, hoje vai ser recorde. Naturalmente, com essa recomendação tão grande da competência do Cristiano Silva Borges, é lógico que também o tema atrai muito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Rapidinho, antes de nós entrarmos nesse tema aí, eu gostaria de convidar todos vocês para amanhã, às 14 horas, acessar, através do Simpla Zoom, uma palestra muito interessante com o título de A Contribuição de Programas de Compliance para a Gestão Financeira de Empreendimentos. Vão estar aqui conosco José Renato Mendonça, que tem uma larga experiência em consultoria, em controladoria, em auditoria. Ele vai estar aqui conosco, 45 anos de experiência profissional. Ele hoje é gestor da Unidade de Governança, Riscos e Compliance da Santa Casa da Bahia. Renato Mendonça é uma referência para todos nós, principalmente para os profissionais da área de contabilidade. Bom, estará aqui com o Renato Mendonça o José Guimarães, que é presidente da Comissão do Compliance Nacional. Eu assisti uma palestra com o José Guimarães, fiquei realmente impressionado com a qualidade dessa palestra. Nela estava também o Renato Mendonça, e estava um dos diretores do BNDES. E moderando esse evento de amanhã, às 14 horas, o administrador João Marcelo Pitiá Barreto. João Marcelo é professor da Universidade Federal, mestrado, doutorado, pessoa altamente qualificada, e é também coordenador do Núcleo de Estudos de Administração Financeira do nosso Conselho Regional de Administração. Isso tudo amanhã, a partir das 14 horas. Principalmente quem gosta de área financeira, é um evento imperdível. Bom, no sábado, num evento que é restrito aos profissionais de administração registrados no Conselho, nós vamos ter a segunda parte do curso de Estratégia e Gestão de Negócios. Vai estar aqui conosco a administradora Monique Lemos. Ela é palestrante e consultora em Gestão e Estratégia de Negócios, com foco em inovação, crescimento, marketing e finanças. Monique já fez a primeira parte desse projeto no sábado passado e vai completar esse projeto no próximo sábado, tanto pela manhã quanto à tarde. E vocês que são profissionais de administração, isto é, administradores ou tecnólogos de administração, desde que estejam registrados no nosso conselho, vocês poderão se credenciar a participar. É um evento também imperdível. No dia 29, nós vamos ter aqui numa promoção da Comissão ADM Mulher, que existe aqui no nosso CRA, que é liderado pela professora e administradora Tânia Dias. Nós vamos ter uma roda de conversa sobre a relação entre administração e engenharia. Isso será às 19 horas do dia 29. Vocês poderão se credenciar também através do Simpla Zoom. Teremos aqui a administradora e engenheira Fátima Góes, o administrador e engenheiro Roberto Ibrahim Web, nosso companheiro aqui no CRA, e teremos a moderação da administradora Elisângela Julião Cardoso. Elisângela, conselheira regional efetiva do nosso conselho. Também é um evento imperdível. Logicamente, acredito eu que nós teremos um grande público nessa roda de conversa do dia 29. Não só para as mulheres, também para os homens. Vamos ter aqui um dos palestrantes, é o Roberto Ibrahim. As outras duas são mulheres. Mas é realmente um evento que vocês devem prestigiar dia 29. E hoje nós estamos trazendo aqui o Cristiano Silva Borges. Olha, o currículo de Cristiano é muito longo, vou só sintetizar. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia, trabalhou por 17 anos em empresa de auditoria Big Four, nas áreas de auditoria e de tecnologia, atuou como professor da FIAP, palestrante na USP, na UFBA e outras instituições de ensino. Morou em São Paulo e retornou a Salvador em 2012. E há 5 anos desenvolve trabalhos de auditoria e consultoria
como sócio da Audit Mais, que é uma grande empresa nessa área aqui, bem como atua como conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia e já atuou como diretor da ISAC, a instituição da área de segurança da informação, com mais de 140 mil membros. Então, nós vamos ter aqui hoje à noite o consultor, auditor, Cristiano Borges, e ele vai falar aqui sobre a origem da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conceitos de dados pessoais, princípios da LGPD, direitos dos titulares de dados, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Quem vai fiscalizar a minha empresa? Pergunta ele. Atores dos processos. Quem vai fiscalizar, de um modo geral, as organizações? A LGPD na mídia, planejamento macro, etapas do projeto, como iniciar o projeto de LGPD, relatórios de riscos, arquiteturas e soluções, vídeo de segurança. Eu quero, em meu nome, em nome do nosso diretor de articulação institucional, professor e administrador Raimundo Silva, em nome dos demais diretores do CRA, dos assessores, coordenadores, colaboradores, etc., e principalmente em nome da nossa presidente, a professora administradora Maria da Graça Pitiá Barreto, nós queremos desejar ao Cristiano sucesso nessa empreitada. Já assistimos eventos com ele e tenho certeza que vocês todos vão se extasiar com a exposição de Cristiano e com o conhecimento do tema, o que é importante. Entre, por favor, no chat, façam suas perguntas. Cristiano vai estar disponível para responder a todas. Cristiano, sucesso para você nessa noite. Estamos do lado de cá, torcendo pelo sucesso desta live sobre a LGPD. Eu gostaria de agradecer as palavras, né? Agradecer aí ao professor Edilson, agradecer à professora Maria da Graça, ao professor Raimundo, com quem eu sempre tenho muita proximidade, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Tanto na parte de trabalho como na parte pessoal, né? Então, agradeço a todos vocês, né, que também estão participando aqui, e vou pedir aqui licença para a gente já começar, né, já começar com o tema, né, porque como é um pouquinho extensa a apresentação, é bom a gente já começar a falar um pouquinho sobre o assunto, né, porque todo mundo deve estar curioso, o que é essa bendita LGPD, né, que se confunde com outras palavras, e o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Bem, falar um pouquinho rapidamente aqui de mim, né, para o pessoal falar que de acho é isso, um contador falando de segurança, de tecnologia, né? O que é que esse cara está fazendo aí, né? Sai daí, Cristiano, volta para a contabilidade, né? Mas assim, gente, eu entrei na auditoria em 1996, né, pela KPMG. Fui transferido para São Paulo um pouquinho em 2000, né, efetivamente, mas antes disso eu já praticamente estava morando fora de Salvador. Viajava muito a trabalho, né? E a partir desse ano 2000 comecei a trabalhar muito forte com a área de segurança de informação. A expectativa da firma era formar uma pessoa da área de segurança e trazer para o Nordeste, né? E, infelizmente, a KPMG, o escritório daqui, não continuou, não deu continuidade. Eu acabei ficando em São Paulo, né? Durante bons longos anos, né? Voltei para cá em 2012, quando eu voltei a trabalhar dentro da área de auditoria e tecnologia, né? Então, hoje a grande sacada da nossa empresa é o trabalho de auditoria e tecnologia. E dentro desse modelo de tecnologia, hoje nós falamos muito de segurança de informação e privacidade. Então, daí vem esses temas, né? Em São Paulo, já fui diretor do ISACA, né, com uma associação internacional que desenvolveu o COBIT. Então, para quem conhece a área de compliance na área de tecnologia, entende o tamanho do COBIT, né? O COBIT é o equivalente do COSO, né? Só que para a área de TI, né? Inclusive, COBIT e COSO, né? Para quem gosta de compliance, né?
o professor Edilson falou bastante do compliance, né, que vai haver essa palestra amanhã, eles se encaixam, né, eles se conversam bem intimamente. E, além disso, eu também não paro de estudar, né, continuo estudando e vou aqui trabalhar um pouquinho nessa questão da palestra, um pouco desse tema de LGPD, porque a gente vai falar de muitos conceitos, né, da LGPD, como é que se aplica, e na medida que vocês forem tendo algum tipo de dúvida ou quiserem um pouco mais de informação, por favor, fiquem à vontade também para poder fazer as perguntas, né? E é bom a gente ter a interação de forma contínua. Eu falo, vocês falam também, a gente vai tendo essa pergunta e interage, tá certo? Então, temos aí o índice, né, que o professor Edilson já falou, a gente vai falar um pouco desses temas de origem, conceitos, princípios, né, e por aí vai. E para começar um pouco sobre origem da LGPD, o pessoal fala assim, a LGPD veio da onde, né? Começou de que forma? A gente sempre fala que o conceito principal da LGPD está vindo da GDPR, que é a LGPD europeia, onde se trouxe diversos temas, né, e conceitos dessa normativa já implementada lá há alguns anos, né? E é bem interessante porque foi feita uma pesquisa 4 anos depois da implementação da GDPR e se descobriu que após 4 anos de extensiva comunicação, 69% das pessoas com mais de 16 anos já tinham ouvido falar da GDPR. Eu penso, poxa, a Europa não é tão grande assim, né? As pessoas lá têm um modelo de comunicação bem interessante. E me pergunto, como é que vai ser isso aqui no Brasil? Será que a gente vai conseguir também ter um nível de abrangência grande, né? Até porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é feita não para proteger as empresas, mas para proteger o usuário, né? O dono do dado. Então, quem é que é o dono do dado? É o dono do CPF, sou eu, sou você, é você, né? São as pessoas que estão participando dessa reunião aqui. Então, vocês são donos dos seus dados e vocês daqui para frente podem fazer com que esse dado seja retirado, seja colocado dentro de uma instituição que você queira. Então, essa questão que hoje a gente vê muito, né, de call center ligando para você, representando a empresa A, a empresa B, a empresa C, você vai poder pedir que seu nome seja excluído, né, dessas unidades e caso ele não aceite fazer essa exclusão, você pode efetivamente fazer uma denúncia contra ele ou até mesmo entrar na justiça contra essa empresa. Então, a LGPD está trazendo uma normatização para dar uma segurança, né, para os CPFs e é também um tom de grande modernidade, né? A gente fica imaginando, né, poxa, como é que a gente fala de privacidade de dados e fala de internet, né, onde os dados estão circulando, a gente acaba não vendo, tem muita informação, a web é um ambiente muito amplo, né? E o que é notado na web não chega a ser nem 10% do total do que é realmente a web. Então, a gente começa a ter uma percepção de que, poxa, a gente tem que começar a organizar a estrutura de informação e de proteção de dados para quê? Para dar uma segurança jurídica para as pessoas, né? Então, a LGPD ela vem falar exatamente sobre essa questão de dados pessoais e de segurança jurídica. Ah, ok. Então, é um tema que deveria estar sendo explorado pelos advogados. Eu vou te dizer o seguinte, a LGPD ela tem que ser explorado também pelos advogados, né? Porque quem vai trabalhar com LGPD tem que lembrar o seguinte, a LGPD ela vai abranger 3 grandes pilares, processo, jurídico e tecnologia. Então, sempre a gente vai falar muito desses pilares ao longo dessa apresentação e não dá para a gente falar de LGPD sem falar de todas elas, tá? E algumas pessoas falam, Cristiano, é possível? Não é? É possível, né? A gente vai ver ao longo dessa apresentação aqui. Interessante a gente falar que a LGPD veio em 2018, quando ela, na verdade, é uma complementação, né, do Marco Regulatório da Internet de 2014. Então, é uma evolução, né, que nós estamos tendo dentro da área de jurídica, né, para a segurança
de empresas e de pessoas físicas, né, na nossa Constituição. Então, isso está trazendo uma mudança bem grande, né, para nós, usuários, que estamos sempre trabalhando com essa questão dos dados. Mas e aí? Que tipo de dado, né? O que são os dados pessoais? A gente vai, é o meu nome, meu endereço, né? Exatamente. Esses dados são os dados de identificação ou dados identificáveis, né? Como nome, RG, endereço, telefone, né? Número do passaporte, por aí vai. E também tem alguns dados que são considerados dados sensíveis, né? E esses dados sensíveis, como cor, raça, religião, filiação, prontuário eletrônico, gente, as empresas que mais estão trabalhando forte agora com LGPD são empresas na área de saúde, por conta do quê? Do prontuário eletrônico, né? Lá no prontuário eletrônico, você tem dados altamente sensíveis, né? Dados de informação da saúde da pessoa. Então, você tem dentro do nível de prontuário acesso para análise, para inclusão, porque o médico também inclui dado ali no prontuário eletrônico, e por aí vai, né? Pode modificar. Então, você tem uma série de atividades que podem ser feitas dentro desse elemento prontuário eletrônico. E tudo que está ali é considerado como dado sensível, certo? Então, para quem também trabalha com partidos políticos, vai ter também essa questão de sensibilidade de dados, até porque você faz a vinculação de uma pessoa com o partido, né? Então, isso é muito importante manter dentro da estrutura de proteção de dados. Outra questão são os dados biométricos, né? Hoje é muito comum as empresas estarem colhendo dados biométricos, né? Já existe até situação de uma empresa aqui no Brasil que foi multada porque ela estava fazendo análise de dados biométricos, as pessoas entravam dentro da loja, ela analisava o dado biométrico da pessoa para identificar aquela pessoa, e toda vez que a pessoa entrava na loja, ela começava a identificar o perfil, para saber o que a pessoa gostava mais de comprar, e fazia, atrelava esse perfil a uma base de analytics, né? Então, e eles não falavam em momento nenhum que a pessoa estava sendo filmada, nem que os dados de informação do que é que ela estava olhando, do que é que ela se interessava, estava sendo utilizado pela empresa, né? Então, isso daí é uma clara violação da LGPD, e a empresa ela foi multada por conta disso, tá? Então, a gente já está tendo, desculpa, né? Não é que ela foi multada, ela foi processada por conta disso, né? A multa não chegou, não tem multa, né? Tem um processo, porque a lei já está vigente, certo? Aí o pessoal fala, a lei está vigente, Cristiano. Não é a partir do dia 1º do 8, veja, dia 1º do 8, alguns parágrafos começam a entrar em vigência, especificamente aqueles que dão o direito do governo fazer a multa, né? Mas hoje já está em vigência a LGPD, tá certo? E a partir do dia 1º do 8, o governo pode começar a fazer multa caso haja descumprimento da legislação, tá certo? Então, a gente já está falando aí de algumas informações que são bem interessantes, né, para poder caracterizar a questão da LGPD. Mas e aí, a LGPD ela foi feita com base no quê? Tem princípios, como eu falei inicialmente, ela foi balizada na GDPR europeia, né, que trouxe alguns conceitos, como, por exemplo, finalidade, né, onde você só vai fazer coleta de dados que efetivamente sejam necessários para a utilização, né? Livre acesso, você vai dar o livre acesso para o dono do dado fazer uma alteração desse dado ou ele fazer uma mudança desse dado. Você vai procurar manter esses dados precisos e por isso você também tem que dar o livre acesso para que essa pessoa, que é o dono do dado, faça alterações necessárias. Transparência, então você tem que dizer de que forma você vai utilizar o dado da pessoa. Não dá para você utilizar o dado dela sem dizer para ela que vai utilizar, tá certo? Isso daí é muito importante. Segurança. Gente, hoje em dia a gente está falando de ambientes web, né? Então, você tem aí diversos modelos de ambiente web, ambientes complexos, né? Quem trabalha com tecnologia sabe que você tem diversos modelos de ambiente com servidor, como mainframe, alta plataforma, né? Servidores de baixa plataforma, sistemas complexos, né? E você ter segurança para isso tudo
é muito importante para garantir a segurança dos dados que são esses dados pessoais. Então, é muito importante ter as medidas preventivas adotadas e é responsabilidade da empresa fazer a adoção dessas medidas. Ah, mas a minha empresa não tem como fazer a adoção de medidas. Então, você pode ser sancionado, tá certo? Precisa, sim, fazer toda a parte de análise para identificar onde estão esses dados que são dados sensíveis e que são dados pessoais, para que eles tenham uma camada de segurança. Quando eu vejo essa imagenzinha aqui de prevenção, né, para mim sempre chama atenção, porque eu me lembro do papel, né? Muitas vezes a gente associa a LGPD unicamente à área de tecnologia, né, ao computador, ao bendito do celular, né, e esquece do papel. Só que tem muitos relatórios impressos, né, que ficam circulando nas mesas, né, de várias pessoas, com informações pessoais e que eventualmente vão cair dentro de uma lata de lixo sem sofrer, né, uma picotagem, alguma coisa assim que destrua esse dado antes dele ir para o lixo, né? Então, essa questão da prevenção, ela também está abarcando com as informações que estão nos papéis, tá? Ele também trata da não discriminação, então você, apesar de colher esses dados, você não pode discriminar a pessoa por raça, sexo, religião, por nada disso, e a responsabilidade, né? Isso daqui é uma grande sacada, a questão da responsabilidade, porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, Cristiano, eu recebo os dados dos meus clientes, que são pessoas físicas, mas aí eu faço o faturamento dessas pessoas e depois eu mando para a minha contabilidade. Houve um vazamento da contabilidade, o problema é dele, não é meu. E eu falo, não, 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 não é não. O problema é teu. Por quê? Porque foi você que encolheu os dados dos seus clientes, certo? Você ter mandado para o teu contador é tua responsabilidade, né? Então, não adianta você dizer que a responsabilidade é do terceiro quando você fez a coleta dos dados. Então, se você colhe o dado, você é responsável. Se você cede esse dado para um terceiro, quer seja um contador, quer seja um advogado, né, para fazer atividades que são corriqueiras da empresa, tá certo? Contabilidade é uma atividade que vai ter, toda empresa, né, razoavelmente estruturada tem uma contabilidade, né? Tirando as MEI, que não tem obrigação, todo o restante tem. Então, você tem ali o contador, a figura do contador atuando. Então, é responsabilidade da empresa que está mandando a informação para o contador. Aí você fala, ok, então o que é que eu faço? Não manda a informação para o contador? Não. Você tem que revisar para ver se o teu contrato com o contador está contendo algumas cláusulas, né, que são cláusulas de segurança e privacidade, e se a tua contabilidade ela também já está preparada, né, como para atender a essa demanda. Então, quantas contabilidades já se prepararam para atender a LGPD? Até porque eles vivem de receber dados de clientes, tá certo? Então, é muito importante você começar a olhar os parceiros, e aí eu te falo, viu, pessoal? Se alguém falar assim para os contadores, não, o Cristiano falou que tem que ter, mas está todo mundo na mesma fase, tá? Inicial, né? Então, está todo mundo começando, entendendo o que é LGPD, né? Apesar dela já estar em vigência a partir do dia 1º, ela já ser passível de multa, né? Pelo governo. A gente sabe que as coisas vão ter um tempo, né, de execução e a gente está acelerando, né? Principalmente as empresas da área de saúde. Essas eu posso te garantir que estão todas elas aceleradas, né? Está sendo uma unanimidade que a área de saúde tem avançado muito na questão da LGPD, certo? Isso é informação até bem interessante para vocês. E aí, qual é o direito que o titular do dado tem, né? Ele tem direito de quê? De fazer o quê? Ele tem direito de saber como é que o dado dele vai ser utilizado, as informações que são dele. Ele tem direito de pedir para a empresa pagar os dados dele, né? Se a empresa tomou alguma atitude ou forneceu um dado que ele não queria, ele pode chegar para a empresa e falar, olha, eu não quero mais que as minhas informações estejam constando no seu banco de dados, né? Nós temos um cliente mesmo que um dia desse aí me ligou, né, desesperado, que o pessoal falando, nossa, a gente está com um problema gigante, a pessoa pediu para apagar os dados dele aqui do sistema. Eu falei, tá bom, então apaga, né?
vamos fazer aqui a estruturação, né, e fazer a remoção dos dados da pessoa. Não, mas ele quer uma confirmação. Eu falei, olha, você vai mandar para ele, tem uma documentação, tá certo, pessoal? Que é estruturada para poder fazer isso. Você faz a documentação tal, 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 e pronto, está resolvido. Aí a pessoa entendeu, poxa, então é isso? É isso para poder fazer. Então, só que tem que seguir tem um circuitozinho, sabe aquele workflow que você tem que cumprir? Então, você tem que cumprir esse workflow, né? Fazer a execução e deixar isso registrado, tá certo? Então, toda vez que você tem alguma solicitação de um usuário, né, que ele vai pedir um apagamento, uma correção, ele vai solicitar alguma modificação do dado pessoal dele, isso tem que ter um registro, tá? É como se fosse uma informação que você tem que deixar lá para caso as pessoas analisem, elas possam efetivamente verificar em cima disso. Ó, já tem uma pergunta aqui. Ó. Trabalho em um hospital, devemos apagar os dados do prontuário do paciente se for solicitado pelo mesmo? Né? Pô, perfeita a sua pergunta, certo? Os dados do paciente que você vai poder apagar são dados dele paciente, tá? O dado do prontuário você geralmente não apaga, tá? Você faz o quê? Você descaracteriza dado do prontuário. Você pode fazer isso. O que é descaracterização? É você fazer o que ele está dizendo aqui no direito de titular de dados de anonimização dos dados, tá certo? Então, cai dentro desse circuito aqui, ó. Você pode fazer anonimização, né? Então, você tem algumas formas de fazer essa mudança, até porque o dado, né, ele pertence à pessoa, né? Sim, o material vai ser disponibilizado sim, pessoal. Deixa eu me ver aqui, tem alguma outra pergunta. E como são os bancos nesse processo? As empresas que têm banco de dados como o Serasa, né? O Serasa tomou uma porrada bem recentemente, né? Ela está sendo processada, está respondendo 2 processos grandes por vazamento de dados, tá? Então, você vê que, assim, apesar da lei não estar multando, né? Ainda não tem multa, a sociedade civil já está agindo, né? Então, o Serasa hoje já está respondendo 2 processos, tá certo? Na esfera judiciária. Verdade, há 5 anos atrás, a clínica que eu estava recebendo o selo de qualidade ONA nível 03. Ah, certo. Quem tem ONA realmente está correndo atrás, né, para poder fazer as adaptações, né, dentro dessas atividades. Então, veja, a gente tem bastante pergunta aqui, tá? Algumas pessoas já perguntando sobre a questão dos cookies, tá? Que todo mundo já está acostumado sobre chegar lá no site e ter lá um pedido de autorização de cookies, né, para poder colocar cookies, mas não é só isso, tá? Você tem que ter ali o pedido de autorização de todos os cookies, porque você tem tipos de cookies que são utilizados, tá? Você tem, na geral, né, 3 tipos de cookies, então, quando você pede isso, você solicita para todos eles, e também disponibiliza a política de segurança e de privacidade. Aí o pessoal, muita gente fala assim, Cristiano, de segurança, não é só de privacidade. Eu vou dizer o seguinte para vocês, né? Me diz como fazer privacidade sem fazer segurança, e aí eu te digo o porquê, né? Eu sempre coloco segurança e privacidade, né? Isso é um trocadilho, na verdade, né? Hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, realmente não é difícil, não. Eu vou dizer, vou arriscar dizer, né? Impossível fazer privacidade sem segurança, a não ser que você só trabalhe com papel, né? Então, aí, mesmo assim, você vai ter que ter segurança de controle de acesso lógico, físico, desculpa, além do acesso lógico. Então, essa questão do direito do titular é muito importante, por quê? Porque dá a orientação do que é que a pessoa pode fazer, ela pode pedir também o acesso dos dados, pode pedir portabilidade de dados, né? Então, para quem estava perguntando sobre prontuário, aí eu tenho um prontuário eletrônico numa clínica, né? Mas só está lá. Eu quero levar para uma outra clínica. Eu posso levar? Sim, o prontuário é seu, tá certo? O dado que está lá é seu. Você tem o direito de fazer a requisição desse prontuário e levar para alguma outra clínica. Você também pode fazer a restrição ao uso de dados,
certo? Muito importante essa questão de restringir o dado, porque muitas vezes você tem pessoas que estão utilizando suas informações que você não quer, então você pode fazer a restrição, né? Olha, tudo bem que você tenha meu CPF, mas eu não quero mais que você tenha meu telefone. E você pode fazer a restrição do uso de dados, né? Bem como o titular de dados ele tem direito sobre informações de compartilhamento com terceiro. É comum ter compartilhamento com terceiro? O que é que vocês acham, né? Quem é que recebe telefonema de call center com certa frequência? Muito provavelmente vocês se inscreveram, né, em algum local e esse local compartilhou seus dados com um terceiro que está utilizando o call center para poder te acessar, né? Agora, não fiquem chateados, porque muitas vezes, quando você não lê a política de privacidade e segurança, está escrito lá, tá? Dizendo que ele compartilha informação com parceiros, né? Então, é muito importante, na hora de fazer aquela assinatura, a gente começar a ler um pouco mais, né? Então, a gente tem toda uma modelação para isso, para esse tipo. Ó, temos aqui mais uma pergunta da Railane. A respeito da instituição de ensino que trabalha todos os dias com dados pessoais, qual seria a melhor forma para privar esses dados? Veja, pessoal, instituição de ensino, ela trabalha com dados pessoais grandes em dois níveis, né? Tanto do nível de professores, porque você tem o dado dos docentes, né? E você também tem os dados dos discentes, dos alunos, né? Então, você tem as duas modalidades de dado. De que forma você coloca isso? Se você está hoje trabalhando com internet, né, dando aula pela internet, etc. e tal, já foram criados alguns modelos que nós vimos, né, para fazer uma segurança, né, através de sistemas que estão disponíveis via web. Tá? Então, já existe uma série de sistemas que estão sendo utilizados na rede privada, não vi isso na rede pública ainda, tá? Mas que já está trazendo esses elementos. Então, uma outra pergunta. Como fica a questão de dados de imagem? Por exemplo, câmeras de segurança. Precisa informar que a imagem está sendo gravada, bem como dizer qual o tempo de retenção, né, dessas imagens. Então, se você está gravando a imagem de alguém, se ali também está botando um papelzinho dizendo, olha, estamos gravando sua imagem, elas ficam retidas durante o período de 24 horas. Né? Ou de 48 horas, ou de um mês para câmeras de segurança. Né? Geralmente, as câmeras de segurança elas sobrescrevem com um mês, né, os dados anteriores. Então, você vai e coloca essa informação para a pessoa que está lá na outra ponta. É importante fazer isso? Não é só importante, gente, agora é obrigação. Tá? A gente precisa realmente tomar um pouco mais de cuidado com essas informações, né? Porque o dado não é seu, né? O dado é do terceiro. E ele pode questionar e, assim, pode gerar processo, pode gerar problema para a empresa, tá certo? Segurança. Tem um aqui, o Marcelo Nascimento Pereira, né? Fala, ou vender os seus dados, né? Veja, a venda de dado é crime, tá certo? Então, vai ser punido aí através desse crime, tá certo, gente? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente entra dentro de uma característica que é até bem interessante, né? No Brasil, você tem duas legislações que obrigam a pessoa a fazer uma denúncia, tá? E se a pessoa não denunciar, ela própria pode ser processada, né? Uma é a lei anticorrupção. A pessoa que fica sabendo de corrupção, ela é obrigada a denunciar. E a outra é a LGPD, tá? Então, essas duas leis são as únicas leis que obrigam denúncia, e caso a pessoa saiba e não denuncie, e for comprovado que ela sabia, ela também vai ser arrolada no processo, tá certo? Porque é obrigatório ela fazer esse tipo de informação, né? de denúncia. Vamos falar um pouquinho aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Poxa, temos aí o ente que é fiscalizador, né? E o pessoal fala muito isso, é o ente fiscalizador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Eu vou te dizer que não, tá? Esse ente, ele não é fiscalizador. A função da ANPD é fazer legislação, né?
fazer determinação do que é que pode ser feito, do que é que não pode ser feito. Então, ele tem aqui, ó, editar norma de proteção de dados, monitorar, eu não estou falando fiscalizar, tá? Implementar ferramenta, aplicar sanção e fazer a advertência. A multa que ele pode dar é de até 2% do faturamento anual da empresa, tá? Limitada a 50 milhões de reais. Então, aquelas empresas muito grandes, né, que 2% é mais de 50 milhões, está limitado a 50. Tem um outro problema que eles podem aplicar, isso daqui, ó, publicização da infração. Isso é terrível, gente. Imagina aí um banco que tenha publicizado que ele sofreu uma ação, né, da NPD. Um banco desse, ele pode no outro dia não ser mais nada, né, ser só pó. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de negócio, né, que está sendo executado hoje. E ele também pode pedir que seja eliminado os dados pessoais referentes à infração, né? Então, você vê, a NPD ela tem uma série de competências, né, que ela executa. Aí você pergunta, ok, mas quem é que fiscaliza, então? Bem, vamos falar um pouco da figura dos atores, né? Quem são os atores, né? Vamos pensar aqui da pessoa física, que é a pessoa que é o dono do dado, tá certo? É a pessoa que tem um CPF. Você tem a figura aqui do operador. Quem é o operador? É aquela pessoa que pede a tua informação. Digamos que você chega numa clínica, né? E a pessoa pede teu CPF, teu RG, né? Pede tua carteira de habilitação, alguma coisa assim. Aí ela vai pegar e vai lançar essas informações no sistema. Pronto, ela já virou operador de dados, né? Aí ela te devolve tuas busca o teu prontuário eletrônico, né? Faz os exames, aqueles exames prévios, né, que você tem antes de passar na consulta médica. Essa enfermeira se tornou operadora de dados também, tá certo? Porque ela está acessando o seu prontuário eletrônico. Aí você vai conversar com o médico, né? E aí o que é que o médico faz? Te examina, né? Te dá uma receita e coloca essas informações do que ele fez do exame, o resultado, e da receita no prontuário, né? O que é que o médico se tornou? Operador de dados também, tá certo? Esse dado foi para o faturamento, né? Ele vai ser cobrado do plano de saúde. Então, o plano de saúde tem que receber o quê? Tem que receber informações do prontuário eletrônico, tem que receber informações do paciente, certo? E do custo que foi executado. Ou seja, o cara que é faturista, que vai mandar essas informações, né, para o plano de saúde, se tornou operador de dados. Olha só, eu estou falando da área de saúde. Olha quanta gente mete mão nos dados pessoais. A quantidade de pessoas que transitam, né, os dados e que se tornam operadores de dados, porque eles têm acesso a essas informações, né? E eu estou tentando fazer um fluxo simples, tá, pessoal? Tem mais, né? Mas eu não vou entrar nessa seara do mais, não, porque senão a gente vai morrer aqui só nessa parte. Eu vou montar toda uma estrutura de mapeamento de IPD para vocês, né? Que não é bem o objetivo agora. Aí temos a figura do controlador, que é a pessoa que compete tomar decisão sobre o tratamento de dados, né? Ele é o gestor, digamos assim, ele é o gestor da empresa, né? Então, ele tem a responsabilidade de dizer, vamos fazer isso daqui, temos que executar, né? Vamos garantir o controle interno, vamos garantir o bom funcionamento da nossa estrutura, né, de LGPD. Então, ele é essa pessoa. Nós temos aí também a figura do encarregado de dados, certo? Quem que é o tal do encarregado de dados? É a pessoa que vai receber reclamação, né, que vai dar orientação sobre a parte técnica do que é que tem que fazer, vai orientar os funcionários e os contratados sobre as atividades que ele tem que executar, dar treinamento interno, né, e por aí vai. Então, o encarregado de dados, ele é uma figura técnica, tá certo? E ele tem a responsabilidade de fazer isso. E a gente tem aqui a Autoridade Nacional de Dados, né, que é o outro ator, né, dentro desse processo. Então, a gente já tem aí os atores, né, de uma forma simplificada, titular, pessoa jurídica, agência nacional, né? Então, aí você tem um modelo de comunicação titular com a pessoa jurídica com a agência nacional, sempre
utilizando esses atores aqui, tá? Então, você tem a empresa, né, onde você tem o operador e o controlador, isso daqui fazem parte da empresa, o encarregado do dado, certo? E aí você fala, poxa, o encarregado do dado, então, é quem? Esse cara trabalha para a empresa ou esse cara trabalha para a NPD, né? Qual é a figura dele? Aí, bem, o governo titulou o encarregado e disse o seguinte, olha, ele trabalha para a empresa, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? E é responsabilidade da empresa manter essa pessoa atuando, né? E fazendo esse meio de campo. Aí você começa a perceber o seguinte, bem que eu me lembro, né? Você disse que o fiscal não era a ANPD. Na verdade, o fiscal é esse sujeito aqui, né? É o encarregado, é o DPO, né? O DPO vem da palavra Data Protection Officer, né? Então, esse cara aqui é o fiscal. Perfeito, né? Esse sujeito aqui, encarregado, né, ou DPO, é o fiscal da NPD. Por quê? Porque ele faz a análise do que está tendo problema aqui, certo? E ele tem a responsabilidade de fazer a comunicação, né, para a NPD. Vocês lembram que eu disse que a lei anticorrupção e a LGPD são as duas únicas leis que exigem que a pessoa faça a denúncia? Pronto. Você agora descobriu quem é o fiscal dentro da operação, né? Não é a NPD, né? Na verdade, o fiscal ele é contratado seu e está trabalhando ali para você, tá certo? Veja que interessante, né, gente? A gente começa a olhar essa questão dos atores, né? E começa a perceber como é que é o engendramento do processo todo, né? E aí, fazemos o quê? O DPO é uma pessoa que a gente pode colocar qualquer pessoa. Veja, você pode colocar uma pessoa, não sugiro que você coloque qualquer pessoa, tá? Uma pessoa que tenha algum conhecimento da parte de legislação, que tenha conhecimento da parte boa de tecnologia. Geralmente, eu vou te dizer que 90% dos DPOs que eu estou vendo se formar nessa categoria de DPO são pessoas que trabalham na área de segurança ou de tecnologia, certo? Que estão migrando para isso daqui, porque isso daqui está sendo basicamente um split da área de security officer, né? Do SO, que é uma área de tecnologia, né? Então, a gente está vendo hoje uma migração muito forte de pessoas de TI aqui dentro, né? Ou que tem esse know-how de segurança de informação para trabalhar dentro desse processo de DPO. Temos algumas informações aqui, né, de ataques hackers, porque muitas vezes a gente fala das empresas, né, e precisa lembrar que um pedaço dessas empresas já tem conexão com servidores externos, algumas já fizeram migração, já nem tem mais servidor interno, está 100% na nuvem, né? E aí a gente vê alguns tipos de ataque que hoje são ataques corriqueiros, tá? O principal deles, que hoje está na moda, né, o ransomware. Esse ataque aqui, né, ele criptografa os dados das empresas, certo? E aí, geralmente, o cara que fez a criptografia dos dados, né, ele exige Bitcoin em pagamento para poder te passar a senha ou para decriptografar esses dados. E isso daqui tem sido um problema hoje em dia, tá? A gente tem hoje uma quantidade grande de pessoas com nível de conhecimento hacker, né? É interessante, mas quando eu comecei na área de segurança de informação, para você ter conhecimento hacker, você tinha que ir para a faculdade, estudar um monte, né? Hoje você vai no YouTube, né? Vai lá e bota hacker attack, né? Aí você pode colocar hacker ransomware, né? E aí vai aparecer uma porrada de vídeo te explicando como fazer o ataque, né? Então, a informação que antes a gente tinha que ir para a faculdade esquentar o banco, hoje está na internet lá no YouTube. Né? É simples, né? Você não precisa nem um site na Deep Web, né? Por exemplo, essa informação aqui mesmo eu tirei da Deep Web, né? Então, você pode simplesmente fazer sentado da sua casa, aprender sobre isso daí, né? Aí você imagina essa meninada, como é que não anda, né? Todo mundo ativado a 220, né? E rodando fácil e rápido, gente. Muito rápido mesmo, né? Então, a gente precisa realmente se preocupar com essa área de segurança de uma forma bem específica, né? Para não deixar a peteca cair.
Aí temos aqui também informação do Estadão, né, falando de que Senacom e Procon vão notificar. Na verdade, isso daqui já notificou, tá? Porque o Serasa vazou 223 milhões de CPF. Tem mais CPF do que gente viva, né? Então a gente brinca que eles estavam carregando lá os CPF dos mortos também, né? Mas é verdade. Teve um vazamento grande. Teve vazamento aqui do STJ, que também sofreu um ataque de ransomware, né? E assim, se eu for parar para botar o que está acontecendo aqui, cada dia é uma notícia nova, tá? Então, sempre está acontecendo novos ataques, é muito rápido o que está acontecendo aqui, né? A gente está vendo, quem está acompanhando informações, está vendo que já existe um hack aí que diz que conseguiu hackear o site do Tribunal Superior Eleitoral, né? E por aí vai. E assim, gente, é o que eu falei, hoje não é tão complicado, né, você aprender sobre técnicas hacker, né? Então, o hacking, hoje está bem difundido, né? Então, precisamos tomar um pouco de cuidado. Um pouco não, bastante. Mas e aí? Como é que a gente faz para planejar o trabalho da LGPD, né? Como é que a gente começa esse planejamento? Como eu falei para vocês, né, dos pilares, vocês têm que pensar no jurídico, processo e tecnológico. Sendo que para esses três pilares, você tem que fazer a avaliação da IPD. O que é a avaliação de IPD? É a avaliação de impacto e riscos, né, sobre os dados pessoais. Então, você tem que fazer esse modelo de avaliação considerando os processos. Vocês lembram quando eu falei que a pessoa chega lá no médico, né? Aí chega na recepcionista, pô, a recepcionista é uma operadora de dados, a enfermeira é uma operadora de dados, e você descobre como que ela é operadora de dados, identificando como funciona o processo da empresa, ou os processos da empresa, né? Então, com base nisso, você vê a estrutura tecnológica que está dando suporte para esse processo e começa a tomar ações para poder garantir, né, a empresa de uma forma de controle interno e juridicamente, tá certo? Então, você vê como é importante a gente ter essa visão, né, desse tripé para poder fazer o trabalho, né? Mas aí você fala, ok, Cristiano, vamos começar a fazer um trabalho. Começamos de que jeito? Né? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é fazer o diagnóstico. Então, nesse diagnóstico, você levanta toda a parte de processos dentro da empresa, identifica também quais são os sistemas que suportam esses processos, bem como os bancos de dados, né? Faz ali um trabalho também que a gente chama de ITGC, né? IT General Controls, para poder verificar a parte de segurança pervasiva, né? Para quem trabalha com compliance, né? O Pervasive Controls, né? Dentro da estrutura de tecnologia. Com isso na mão, você tem como montar uma estrutura de riscos, né? Para poder criar ali dentro dessa estrutura de risco uma matriz, né? De risco, onde você consegue ver toda a parte de probabilidade, né, de risco, monta um plano de ação, depois que você consegue identificar o que é mais prioritário, do menos prioritário, e aí sim você começa o projeto de implantação, tá? Aí o pessoal fala assim, Cristiano, mas o projeto de implantação demora tanto tempo assim, né? Você acha que demora quanto tempo? Vai depender do tamanho da empresa, vai depender da quantidade de processos que ela tem, da estrutura tecnológica que ela tem, certo? Então, existem diversas variáveis. A gente está pegando os clientes maiores agora, esses clientes estão despendendo aí uma média de 10, 12 meses para fazer a parte de implantação, certo? E não só de implantação, né? A parte de todo esse processo aqui, diagnóstico, plano de ação e projeto de implantação, sendo que nessa parte da implantação você vai precisar rever desenho, vai precisar rever sistemas de segurança, vai precisar rever a parte de comunicação, né? Principalmente com o cliente que pede o apagamento de dados pessoais e por aí vai, né? Até chegar na figura aqui do próprio DPO, né? O Data Protection Officer, que é a pessoa que vai fazer o acompanhamento desses processos, né? Para ver se eles vão estar funcionando adequadamente ao longo do período, tá? Gente, desculpa, tem um monte de gente aqui fazendo aqui as perguntas e eu estou mandando bala aqui, né?
DPO é obrigatório ter formação específica? Não. Hoje, a NPD não está exigindo formação específica, tá? Mas, aí eu vou te falar o seguinte, precisa, tá, gente? Você pode até colocar uma pessoa lá que você gosta como seu DPO, mas se ele não tiver uma formação, pelo menos aí de segurança de informação e privacidade, ele vai patinar, certo? E aí ele pode colocar a tua empresa em risco, tá certo? Porque ele pode não cumprir os ritos da lei, né, os objetivos, e você tomar uma multa de graça, tá? Então, hoje não existe obrigatoriedade, mas é altamente recomendável, né, que faça assim, né? Existe, inclusive, certificação para DPO, tá certo? Para quem quiser começar a estudar e fazer isso daí, é uma boa área. Falta profissional nesse mercado, tá? Se você for me perguntar, Cristiano, está faltando? Tá, né? Falta gente pra caramba, né? Hoje o pessoal está contratando DPO a peso de ouro, né? E não acha. Se você buscar aqui no mercado de Salvador, você vai achar várias empresas procurando DPOs e não acham, né? Eu mesmo recebo ligação sempre com pessoas perguntando, rapaz, você tem alguém para indicar, né? Difícil, viu, gente? Todo mundo deixou para a mesma hora para fazer essas coisas, então está bem complicado esse mercado agora. A empresa cria um sistema, ainda que ele não seja responsável pela limitação dos dados, pode ser responsabilizada solidariamente pelos dados vazados. Veja, a empresa criou um sistema, né, e entregou o sistema para alguém, né, ele vendeu esse sistema para alguém, a responsabilidade é da empresa que comprou o sistema, tá? Então, agora, se a empresa fornecer um sistema que não tem recursos de segurança e depois o cara que comprou o sistema quiser lhe processar, veja, vai ter espaço para isso, tá certo? Então, espero que tenha respondido aqui. O encarregado se assimila ao ouvidor nas organizações. Veja, o ouvidor, né, sim, é assemelhado ao ouvidor, certo? A questão tem uma diferença, né? O ouvidor, ele não precisa ter uma formação específica. Nesse caso aqui, a gente está falando que é bem importante que o DPO tenha uma formação específica na área de segurança e privacidade, tá? Então, isso daí é importante. Agora, o processo, ele segue uma tendência bem parecida, sim, tá certo? É bem interessante aqui sua pergunta. Se está se criando custo adicional contratar uma empresa independente, está se criando um custo adicional contratar uma empresa independente, um novo mercado. Veja, realmente, isso daqui é um novo mercado, né? Só que, assim, é impossível a gente pensar que vai conseguir fugir desse novo mercado, tá certo? Ele vai existir, ele vai avançar. A gente não tem mais como voltar, pessoal. A gente está dependente cada vez mais de internet, de informação. Hoje, o nosso modelo de compra, ele é um modelo de compra internet, né? A gente está cada vez mais fazendo compra via internet. Vamos parar e pensar. Antes de 2019, quantos de vocês faziam compras regularmente pela internet? E hoje, quantos de vocês fazem compra regularmente pela internet? Eu tenho segurança que uma boa parte de vocês pensou, poxa, eu tô nessa característica aí de que está fazendo compra regular na internet, né? Ou pelo menos aumentei, né, a quantidade que antes eu fazia, tá certo? Então precisa sim pensar que esse novo mundo vai trazer essa nova regulamentação e que isso vai precisar ser aplicado. Não tem muito para onde a gente correr, e sim é um novo mercado, tá? E é um mercado que não existe ainda muita concorrência, né? É um mercado bem novo, por sinal. Provavelmente, se for um DPO, outra pergunta aqui de Thaís, uma pergunta de Thaís Souza. Provavelmente, se for um DPO interno, será alguém que vai acumular função, sendo DPO e a função que ele já executava. Sim, né? E, na verdade, está sendo bem comum isso, né? A gente está vendo muitas empresas perguntando assim, dá para eu colocar o fulano, que é administrador da empresa aqui, como DPO da empresa? Sim, dá para você colocar, né? Agora, lembre o seguinte, lembre que tem uma questão de responsabilidade, né, que precisa ser analisada, né? Então, se você se coloca, bota uma pessoa lá que não tem condição de ser responsável por uma determinada atividade
e essa pessoa depois vai te trazer um prejuízo, não dá para você culpar ela, tá? E tem que lembrar uma outra coisa, essa pessoa, ela tem responsabilidade civil, tá? Portanto, se ela te denunciar, né, ou ela disser para você que vai colocar informações, né, que você não gostaria lá, na NPD, gente, faz parte do jogo, tá? Ele tem uma responsabilidade civil em cima disso, tá? E ele pode ser, sim, arrolado por conta dessa responsabilidade. Por isso, eu estou vendo até algumas empresas maiores, eles estão buscando DPOs no mercado, né? Eles não querem DPO interno. Está se, aqui uma outra tendência, Ana Cláudia Santos Silva. Boa noite a todos, passando apenas para dar satisfação, desculpa, na pergunta, mais uma pergunta aqui de Thaís. Estamos falando de vazamento proveniente de ataque externo, mas tem também vazamento interno. Hoje mesmo a empresa onde trabalho passou por uma situação similar, parecida, devido a um descuido de um funcionário. Verdade, gente, né? Na verdade, é uma coisa bem interessante do que você está falando aqui, viu, Thaís? A maior parte, né, dos vazamentos, eles não acontecem por ação externa, eles acontecem por ação interna, né? Ou algum tipo de descuido. Por exemplo, quem é que usa celular, né? Todo mundo tem celular hoje em dia, né? Quem é que tem Android? A maior parte das pessoas tem Android. Uma minoria tem iPhone, né? iPhone tem um modelo de segurança maravilhoso, mas a maior parte das pessoas usa Android, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, quem tem antivírus no celular? Vai ficar muita gente perguntando, poxa, tem que ter antivírus? Gente, Android é um sistema aberto, tá? E ele é um sistema, assim, ele é um sistema que ele foi feito para ser um sistema aberto, tá? Então, toma cuidado para vocês que estão trazendo muita informação, informação de cliente, planilha eletrônica de controle, e por aí vai, né? As pessoas que têm chip, né, no celular e não criptografam esse chip e não fazem nada, tá? Existem modelos de criptografia para o sistema Android que já é nativo dele, tá certo? Então, tomem cuidado aí com o que vocês vão fazer. Anderson de Jesus Moreira. Fiz tratamento com o médico e tal, e o mesmo no final do tratamento que perdeu todos os seus dados que fiz durante o tratamento. Tive que reiniciar tudo novamente. Isso me trouxe alguns danos. Mesmo sendo há 4 anos, eu posso reivindicar pelo erro atualmente. Veja, há 4 anos, né, você não tinha, tá, essa questão, né? Você vai acabar morrendo dentro do direito positivo, né? Isso daí, infelizmente, já se passou tempo demais, tá certo? O direito positivo, nesse caso, vai favorecer o médico. Matias Rosa, o médico deve ter os dados armazenados por 20 anos, conforme normativa do Conselho Federal de Medicina. Veja, o médico, o dado, ele não é do médico, o dado ele é seu. Você pode, inclusive, pedir e levar esse dado, independente do tempo que o médico tenha na obrigatoriedade de guardar essa informação, você também pode pedir essa informação e levar. Lembrando o seguinte, caso você sofra algum tipo de ataque e esse dado vazar, né, do seu computador, do seu celular, né, que está ali à mão, né, você já vai para o médico, já deixa ele baixado no celular, a responsabilidade é tua, tá? E sim, a responsabilidade do médico de fazer o armazenamento, né? E manter a segurança, que é mais importante, tá, gente? O armazenamento é um pedaço, manter a segurança sobre esses dados armazenados, né? Eu vejo de tudo dentro desse modelo dos trabalhos que a gente executa, até gente carregando disco rígido, né, para fora da empresa, com os dados dos clientes ali naquele disco rígido, para poder gravar um backup externo, né? A gente vê muita coisa, tá? Então, tem coisas que realmente são bem preocupantes. E esses discos, eles não passam por nenhum processo de criptografia, né? Se for roubado, alguém vai ter acesso. É igual celular, né? Celular, alguém roubou, meu amigo, tem acesso ali seus dados, né? E um abraço.
dá para você também capturar as informações. E se a pessoa tem chip, né? Nossa, melhor ainda. José Henrique Mendonça. E para quem precisa atender à lei de acesso à informação, veja, essa questão da lei de acesso à informação e de transparência é um negócio bem interessante. Se a gente for entrar nesse detalhe, não é bem o detalhe, tá? Se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai fazer uma palestra de mais de 2 horas, tá? Mas, sim, existe hoje alguns grupos de discussão e a gente hoje está igual advogado, né? Com duas correntes, né? Uma corrente que está defendendo a parte de retirar, né? E uma outra corrente que está mantendo, que diz que a lei anterior é mais antiga e que prevê ela, né? Que se mantém por ela. Então, eu entendo o seguinte: a gente vai chegar em algum meio termo nesse caminho, principalmente porque eu também entendo que você deve manter a segurança, né? Apesar da questão de transparência, você deve manter a questão de segurança também, mesmo dos servidores, né? De órgãos públicos, e por isso deveria existir algum tipo, né? De embaralhamento de informação, de parte da informação, tá certo? Para ser apresentada. Temos aqui Ângela, os setores de pessoal dos departamentos de gestão de pessoas deverão ter os dados apagados a pedido dos funcionários? Se o funcionário está lá, certo? Não vai poder ter apagado. Se o funcionário saiu, ele também não vai poder ter apagado, tá? Existe a questão de normativa que prevê a guarda de dados, né, de FGTS, de INSS, longo prazo, né? O que vai acontecer nesses casos é o que eu falei da questão de você ter ali um embaralhamento das informações, né? A informação não ser diretamente vinculada ao profissional. Então, isso sim, com certeza já está ocorrendo, tá? Independente até de pedido de funcionário. A gente já está vendo algumas movimentações no mercado para poder garantir isso. Aonde é que está isso? Andando, viu, gente? Não está ainda nada finalizado. Assim, a lei chegou, poucas empresas que são realmente menores, né, que com faturamento aí de 60, 70 milhões, abaixo disso, nem olharam para a LGPD, estão começando a ver isso agora, né? Então, ainda existem algumas soluções que estão caras, né? Provavelmente elas vão ser implantadas aí ao longo do tempo, né? E à medida que também surgirem soluções um pouco mais em conta, mais baratas para poder fazer essa parte dessa gestão, tá certo? Edênia Drummond. Oi, Edênia, tudo bem? É bom, né? Bom ver você por aqui também. Como estão sendo tratados os processos de recrutamento, seleção e implantação de planos de cargos e salários, plano de remuneração estratégica realizados por uma empresa de consultoria, uma vez que, como consultora dessa área, termino tendo acesso aos dados dos profissionais. Veja, Dênia, muito interessante tua colocação aqui. A gente volta novamente para a situação que a gente falou de que a responsabilidade é do teu contratante, tá? Então, se o teu contratante fez, né, uma contratação sua para ter acesso, né, ou para receber essa informação de recrutamento e seleção, né, o originário vai ser ele vai ter responsabilidade sobre isso. E você vai ser uma pessoa que vai, no contrato que ele vai fazer com você, ele vai colocar algumas cláusulas de segurança de informação para que você possa fazer o acesso a esses dados, tá certo? E se você falar assim, não, mas eu estou fazendo isso daí pela minha empresa, né? Ele contratou a minha empresa, mas os dados vão chegar por aqui, eu vou fazer a seleção, eu vou fazer, então você está fazendo a parte de prestação de serviço. Nesse caso, né, aí é você que é responsável pelo dado, tá? Porque, na verdade, você está sendo contratado e é você que tem que ter um contrato agora para poder passar essas informações para o cliente. Então, quando você for pegar essas informações dos profissionais, a gente também tem que pedir, né, autorização para poder mandar essa informação para os terceiros, que são os contratantes, né? E isso dentro desse processo aí de entrevista, você já pode fazer isso. Geralmente as pessoas assinam uma ficha, né, de candidatura, quer seja por internet, quer seja manualmente,
e aí você já coloca essa informação ali que a pessoa vai dar, tá certo? Como se fosse essa questão que a gente vê dentro dos sites. Então, aqui, ó, o Luciano Gama Souza falando que sempre comprou na internet. Veja, realmente não tem jeito, né? É, a gente, é, a gente tem que olhar isso com bastante atenção, bastante carinho, né? Porque hoje a maior parte das empresas vão estar passando por esse tipo de situação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Gente, eu vou dar um trabalho com plano odontológico e o sistema aqui da Tamile, de Jesus Silva, que o dentista utiliza login com o CPF do dentista, né? Quando realiza treinamento, é passado o login para a secretária. Veja, isso daqui é aquele tipo de procedimento que, quando você faz uma análise de AIPD, né, uma análise de risco, você já identifica isso daqui como ponto fraco, tá certo, Tamile? Angelina falando que tem antivírus para celular iPhone, né? Eu não sou usuário de iPhone, não, tá certo, Angelina? Mas o iPhone, ele tem um modelo de segurança bom e geralmente se tem antivírus, né, para os celulares. Eu não conheço para iPhone, tá? Porque eu não sou usuário. José Carlos Gomes da Silva, não. Aqui vamos para frente. Gente, tem um monte de pergunta aqui. Eu vou andar um pouquinho aqui com a apresentação, né? Senão, e aí eu volto para as perguntas. Eu estou vendo que algumas perguntas a gente vai acabar respondendo aqui no meio do caminho. O que é analisado no diagnóstico? A gente olha toda a parte de ecossistema da empresa, né? Os processos, e o que é que a gente utiliza? Qual é a abordagem que a gente utiliza? Olha, a gente usa a LGPD, a gente usa a ISO 27000, 27701, que é de privacidade, e essa daqui é de segurança, a gente usa o COBIT. Então, se alguém de vocês perguntar, Cristiano, então você usa frameworks de mercado? Sim, né? A melhor forma de você fazer um trabalho é fazendo com o framework de mercado, já recorrentemente utilizado, né? E que as pessoas têm conhecimento, né? Então, a gente sempre vai estar utilizando, né? E você pergunta, só você está utilizando isso? Só eu não, né? Eu acho que eu e todo mundo que trabalha com essa área de DPO, né? Está utilizando sempre os mesmos frameworks, né? Eu faço parte de grupos de DPO e a gente vê que a modelagem é sempre a mesma, né? Então, eu tenho bastante tranquilidade de saber que a gente está utilizando o mesmo tipo de ferramentas, né, para fazer as avaliações. E aí, como iniciar, né, esse processo? Opa! Olha só, a gente está analisando privacidade, né? Está suportado em processo. Você tem sistemas de aplicação e tem infraestrutura aqui, certo? Então, você começa a perceber, né, que quando você vai olhar a privacidade, olha só o que a gente começa a olhar. Quem trabalha com compliance, né, vai reconhecer essa piramidezinha aí, né, do COSO. Então, é isso aí, gente. Não foge muito, não, tá? E aí, visão do ambiente macro, quem são os operadores, quem recebe, né? Quais os sistemas que permeiam os processos, quem é que tem autorização para poder fazer e como gerir o risco. Então, você começa a ter uma percepção. E aí, você começa também a observar o seguinte, né? Quais as atividades que são realizadas pelos operadores? Aí você vai ver que o operador ele pode acessar para enxergar informação, ele pode incluir dado, modificar os dados ou excluir dado, né? Então, ele tem geralmente esses acessos para a informação. E aí você precisa analisar onde é que ele se encaixa também, né? E o tipo de risco que está envolvido para esses acessos, né? Aos dados pessoais. Desculpa. Sistemas de controle de acesso. Quem acessa o sistema de informação, que pode fazer, né? Copiar a informação, transferir, enviar para outros, apagar dados, né? Imagina aí, a pessoa ter acesso a apagar dado, negócio bem complicado, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Controle de contratos e alterações, que aí a gente começa a ter aquela visão, né, que a gente falou do tripé, né? E os contratos, né?
como é que eles vão estar estruturados? As pessoas têm que dar uma ciência, têm que dar uma autorização para que seja utilizado dados pessoais, né? E você lembra que os contratos, muitas vezes, contrato de empresa está sendo assinado por uma pessoa física, né? Que é um representante legal da empresa. Então, tem dados pessoais também nos contratos, né? E, além disso, esses contratos eles precisam agora conter algumas cláusulas de privacidade e de segurança, para poder garantir que, caso esse dado seja intercambiado com terceiros, ele também tenha uma estrutura para poder garantir que quem está na outra ponta esteja se preocupando, né, com a LGPD, e você coloca algumas sanções também, né? Porque imagina você tomar uma multa por conta de um terceiro, né? Quer seja um contador, um advogado, quer seja alguém que está trabalhando aí para você, né? Você começa a ter uma característica diferente, né? E precisa incluir isso dentro da tua análise, né? Dentro do teu contrato. Então, bem importante a gente tá trabalhando em cima disso também. O que mais aqui? A bendita da matriz de risco, certo? Para quem trabalha com auditoria, né, com certeza já enxergou essa matriz de risco em algum momento, né? Então, essa matriz de risco ela é bem conhecida aí. A gente utiliza o COBIT exatamente para poder estruturar a matriz, porque o COBIT ele tem uma estrutura de maturidade, né, de controles, que a gente utiliza para poder criar essa graduação dentro da matriz de risco, tá certo? Aí vocês voltam novamente, poxa, então é por isso que você utiliza esse framework? Pois é, né? As coisas têm um objetivo, ela não é feita por acaso. Então, o COBIT ele me dá exatamente essa perspectiva aqui da matriz, tá? Com base na matriz, a gente consegue com base na matriz, a gente consegue identificar o que é mais crítico, né, do menos crítico. Por quê? Porque eu vou te falar, gente, tem processos que são muito críticos e difíceis de arrumar, né? E quando você começa a ter muita concentração aqui nessa faixa aqui de média alta, né? Provavelmente eu vou dizer para vocês que em um ano vocês não resolvem, tá? Quando você fala de segurança e privacidade, a gente está falando de mudança de cultura, certo? Não é só implementação de controle interno, mapeamento. Exige uma grande mudança de cultura das pessoas, tá certo? Isso não se faz do dia para a noite, e as melhores ferramentas que existem, se elas não estiverem bem configuradas, se não tiver um processo para ela, não vai funcionar adequadamente, tá? Então, é que a gente sempre pensa, né? A empresa é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Treinar é essencial. Se a gente não treinar, não implementar cultura, né, de informação, nada vai acontecer. Temos aqui algumas ferramentas que são utilizadas, né, para poder fazer essa parte de monitoramento, NetRisk, Bitdefender, Hyena, OpenVise. Eu não sou representante de nenhuma delas, tá certo? Não vendo nenhuma dessas ferramentas. São ferramentas que são utilizadas em alguns clientes nossos, né? E que efetivamente elas têm lá o seu objetivo de execução, né? Então, é muito interessante ter algumas dessas ferramentas, tá? Eu vou falar, por exemplo, do Bitdefender, que ele consegue fazer toda a parte de monitoramento, ele consegue identificar quando está trafegando CPFs na rede ou quando vai ser enviado um e-mail com CPF. Então, você consegue ter um nível de monitoramento, né, com essa ferramenta. Não só com essa, tá? Tem várias. Essa daqui é só uma delas. Senão, daqui a pouco o pessoal tá dizendo que eu estou vendendo a ferramenta, né? Não estou, né? Nós temos uma ferramenta própria que a gente utiliza, certo? Mas é uma ferramenta mais voltada para a parte do compliance e de treinamento, certo? Então, onde a gente cadastra as pessoas que fazem parte do cliente, ali tem setado vários treinamentos que as pessoas podem fazer, e quando elas fazem os treinamentos, que vem o certificado, esse certificado já entra dentro dessa ferramenta nossa, e ali a gente consegue controlar se as pessoas conseguiram executar os treinamentos, né? Se elas estão qualificadas ou não para essa estrutura, né? De compliance e LGPD.
Desculpa, pessoal. Acho que tá um pouquinho frio aqui onde eu estou. Deixa eu desligar o ar. Vocês estão entendendo, né? Ou está todo mundo aí tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no site. Temos aqui Antônio Neves, ativo para controlar IP virtual para bloqueio. Exemplo, celular não funciona na área. Ativo para controlar. Rapaz, não entendi, Antônio. Desculpa. Vou para a próxima aqui. Também o Antônio. Como fica a empresa, o empregado usando o celular com todas as funções ligadas no ambiente e em reuniões da mesma, sabendo que os aplicativos apps estão capturando tudo do ambiente, né? Como fica o IA nesse patamar, gestão de dados e gestão de informação? Isso daqui é uma pergunta, certo? Que você vai estar fazendo, mas é uma pergunta que de cunho prático ainda não tem, tá certo? Hoje a gente está tratando isso muito mais no cunho filosófico, né? Porque efetivamente você está falando, às vezes você tem ali o Google, né? Que ativa automaticamente e ele está ali capturando informação do ambiente, tentando identificar o que é que você está falando, né? Mas essa informação, em tese, não está armazenada na internet. Ela é observada, né? Volta e dá ok. Só que você tem que lembrar o seguinte: quando você optou, né, por comprar o Android, ele é uma ferramenta, né? Você sabe que você vai estar utilizando o Google e você pode habilitar ou você também pode desabilitar alguns itens dentro dessa ferramenta, tá certo? Então, não é tudo que ele faz. Você pode também bloquear, né? Fazer alguns bloqueios. E hoje em dia os celulares estão até bem inteligentes, viu, gente? Antigamente era muito comum os processos zumbi, né? Você chegava lá no celular, matava um processo e ele subia novamente, sozinho, né? São os processos zumbis, você não conseguia matar. Hoje em dia, a gente realmente consegue matar boa parte dos processos, né? Você tem uma gestão maior sobre o que é que está rodando no teu celular. Vai falar mais sobre o 5W2H. Olha, José Henrique, infelizmente a gente não vai conseguir, tá? Pelo que eu estou vendo aqui de tempo, a gente está avançando. Eu vou precisar dar uma corridinha, tá certo? Vou ver aqui mais. Se tem mais alguma pergunta aqui embaixo. Ok, tranquilo. O bloqueio de celular tem disponível no mercado, é responsabilidade da empresa alguém tirar foto de algum dado e vazar? Acho que a pergunta de alguns era essa. Certo, né? O que é que acontece? Realmente, né? Se você tem uma pessoa, ela tem um telefone, e vou te dar um exemplo bem comum, tá? Você tem estruturas de segurança ou de call center, né? Que eles estão sempre acessando dados pessoais, tá? E quem é que garante que essa pessoa não pode simplesmente copiar um vídeo, né? Ou pegar informações pessoais que ele está utilizando ali e utilizar para ele próprio, né? Como é que você consegue minimizar o risco disso? Primeiro, é o que a gente volta, treinamento, né? Cultura empresarial, né? Treinamento de novo, né? E aí você bota lá a parte de políticas de segurança. Então você começa a estruturar para quê? Para que as pessoas tenham consciência, né? Por isso que eu falo, gente, LGPD é cultura, né? Não adianta você querer achar que vai criar um monte de normativa, botar essas normativas e as pessoas vão começar a seguir, porque não vão, tá? Eu estou nessa área de segurança há bastante tempo, né? Fui treinador de treinadores, né, na área de segurança. E, assim, o que eu vejo muito nesse contexto é que quanto mais você treina as pessoas, mais você coloca pessoas que têm o conhecimento, né, para poder ajudar outras pessoas, melhor isso se dissipa, tá? Então, você pega, por exemplo, um hospital.
Você define algumas pessoas que vão ser responsáveis por disseminar a informação, dá treinamento para todo mundo, para aquelas dá mais, né? E aí algumas pessoas que vão ficar com dúvida vão perguntar para quem? Vão perguntar para aquelas pessoas que vão ter mais treinamento, né? E que vão dar explicações e você vai criando essa cultura de segurança ao longo do tempo. Ah, em um ano faz isso, 2 anos faz isso. Gente, é cultura de segurança, certo? Depende do esforço que você faz, do tamanho da empresa, né? E da habilidade que a gente tem para poder fazer com que isso seja implementado todo dia, né? Então, não é bem assim, tá? Eu já participei de muitos projetos e a coisa ela tem uma pegada que pode ser rápida e pode ser devagar. Aqui tem uns prints de tela da ferramenta que a gente se utiliza, certo? Para poder fazer toda a parte do mapeamento, né? Fazer a guarda de informação também, fazer o acompanhamento do processo. Temos alguns indicadores, né? Dentro da ferramenta que a gente utiliza para monitorar o projeto de implantação da LGPD. Aqui já não é da nossa ferramenta, isso daqui é do Aiena, né? Para poder fazer análise, né, de a escovação do bit, né, propriamente dita. Temos aqui um print, né, do Bitdefender também, né, que ele faz a parte de monitoramento da rede, dos ambientes. O OpenVice também tem dashboard, né? Você tem uma série de ferramentazinhas que você pode utilizar. E a gente tem aqui, né, a questão da data, né, olha, 1º de agosto de 2021, né? Você vai ver que eu coloquei, está em vigor com previsão de multa a partir de 1º de agosto de 2021. Ou seja, está pertinho agora, né? A gente está falando aí de 10 dias para começar a vigiar essa questão das multas. E aí, o que vocês acham? Você acha que o governo vai multar, que não vai multar? Né? Quem é que tem a percepção de que isso pode gerar problemas grandes para dentro de uma instituição ou não? O que é que vocês acham? Vem multa aí ou não vem? Veja, nesse primeiro momento, né, o Adriano está dizendo aqui, Adriano Cunha, né, Porto Maia, Fábio dos Santos Moreira, José Gomes, Rabelo, Virá, claro, né? O Marivaldo Lobo está dizendo que inicialmente não, né? Gente, eu vou dizer para vocês qual é a minha percepção em conversa com o pessoal, tá? A multa virá, né, quando ocorrerem problemas que forem elevados a um modelo público, tá? Isso com certeza vai acontecer. Então, podem esperar que, em casos graves, a multa vai vir, tá? Não vai ser incomum. Já para as empresas pequenas, elas estão se adaptando. Se não ocorrer nenhum tipo de problema grave, eu diria que a opção que foi feita, né, inclusive isso já está publicado pela própria NPD, é que seja dado foco no treinamento das empresas, certo? Não sou eu que estou dizendo, não. A própria NPD já publicou isso, né? Sobre os próximos passos ao longo dos anos aí para ela. Então, a gente está vendo que eles vão dar foco, né, para treinar, vão cobrar, né, isso daí, e caso aconteça algum problema que seja muito grave, né, aí sim, ela vai entrar e vai fazer a aplicação sim de multa. Então, esperem que vai vir multa em algumas situações, certo? A gente realmente precisa tomar bastante cuidado com isso. Mas e aí? Todo mundo se perguntando, né? Como é que vai fazer isso? Tem aqui o José Antônio, né, falando, né? Muitas empresas não querem investir no treinamento de pessoal como investimento, né? Veja, se não investir no treinamento de pessoal, pode investir na multa, né? Vai botar em um ou vai botar no outro, né? Uma coisa é certa, eu teria um pouco de receio, né? Principalmente para quem está trabalhando com ferramenta de internet, né? De deixar a coisa do jeito que está. Eu visitei alguns escritórios, não vou citar qual é o ramo, né? Vai ser chato até dizer o ramo, mas visitei alguns escritórios, diversos escritórios, na verdade, e muitos deles não tinham nem um firewall estruturado, né?
E quando tinha firewall, tinha, sei lá, muitos anos que nem uma pessoa lá para poder atualizar nada, né? Estava funcionando, né? Não tinha problema nenhum, estava lá e pronto. E aí você começava a fazer um pouco mais, né, de observações, até mesmo alguns testes, a gente começou a perceber que a coisa não estava bem, né? E muita gente que a gente conversou também nem sabia o que era firewall, né? Não sabia nem como é que tinha que ter isso para poder garantir a segurança, o perímetro da rede interna da empresa. E aí você tem gente com 8 pessoas, 10 pessoas trabalhando dentro da empresa, então é uma rede grande, né? E com clientes ali dentro também, né? Tinha pessoas com carteira de 100 clientes, né? 150 clientes. Então você começa a perceber que caso aconteça um problema ali dentro, a fratura vai ser grande, né? Ele pode vazar dados bem representativos, né, para a internet e ser penalizado por isso. Na outra ponta, você tem já as empresas pedindo, né, que seja tomada providências em relação à LGPD, né? E eu acredito que assim, quando você tem uma empresa grande pedindo para as empresas menores, né, se adequar, a tendência é que realmente comece a ter uma adequação, não pela ANPD, tá? Mas porque o próprio mercado começa a fazer uma regulamentação, tá? Ela começa a gerar uma regulamentação própria para poder mitigar seu próprio risco. Imagina aí, tem um vazamento de uma pessoa que você contrata, né, uma empresa que você contrata, ela não tem dinheiro para pagar, você paga e não é ressarcido. Você ficou no prejuízo, né? Então, você mesmo começa a pedir para que as empresas, né, vão se adaptando e se adequando à LGPD. É por isso que eu acredito que treinamento e segurança é urgente, tá? Então, tudo que entra dentro dessa linha vai acabar ali naquela matriz de risco indo lá para cima. Temos aqui uma pergunta de Eliane, né, Pereira. A empresa que eu trabalho, os contratos não estão inclusos a segurança de dados no contrato, mas foi acrescentado 2 vias extras para o cliente sobre o assunto com regulamento da parte e o cliente fica com uma via. O cliente assina uma via e devolve, né? Tudo bem, você pode até não ter acrescentado, e você fez um aditivo, e nesse aditivo o cliente assina e te devolve, não tem problema, né? Se foi aditivado. Mas se não foi aditivado, foi só um papel que foi dado, onde é que está a autorização do cliente, né? Você está comunicando a ele não significa que ele está lhe autorizando, tá? Cuidado com isso, né? Por isso que os sites estão pedindo lá para poder você clicar, né, aceitando. E se você não aceita, ele não deixa nem você entrar no site, você fica ali estático, né? Ou se você não consegue mexer em nada, só consegue fechar o site, mas não consegue entrar. É por conta disso, né? Tem uma outra, o José Henrique Mendonça, né? A Microsoft acusa a China de vazar seus dados. É possível evitar vazamento considerando que as estruturas da internet são vulneráveis? Vamos lá. Se a gente entrar dentro dessa área de cybersecurity, eu acho uma área maravilhosa, tá? Você vai ver que o modelo de internet ele foi feito para ser replicável rapidamente, né? E por isso que ele tem essa vulnerabilidade. Então, a gente começa a necessitar de outros tipos de modalidade de controle, né? Você vê hoje muita gente utilizando, por exemplo, VPN, né? Quem é que já ouviu falar de Virtual Private Network, né? Quem já ouviu falar de tunelamento de dados, né? É a tal da VPN, e por aí vai. Então, você começa a ter hoje diversos itens, né, de tecnologia que estão virando, né, uma palavra comum aos nossos ouvidos, né? Então, o pessoal usa lá, não, eu tenho VPN, eu conheço. A minha instituição, a gente faz VPN, a gente usa VPN para poder fazer a comunicação, né? Perfeito, eu acho maravilhoso você ter isso. E aí eu pergunto, mas a VPN resolve o problema? Imagina aí você fazendo VPN com o teu servidor, mas no teu computador não tem um antivírus, não tem um firewall, né? Você sabe o que você vai fazer? Você vai criar um túnel, né, para um hacker entrar e acessar o sistema da tua empresa. E o pessoal da tua empresa não vai conseguir identificar. Por quê? Porque está dentro da VPN. Veja, gente,
segurança não é só uma coisa, é um conjunto de ações, né? Tem um conjunto de elementos ali que efetivamente vai dar segurança para a tua empresa. Não é uma coisa ou outra, é um conjunto dessas coisas funcionando em sincronia que vai mitigar o teu risco, né? Quando a gente fala de risco de internet, tá? Mas eu também não vou falar muito disso aqui não, porque se eu falar disso daqui, essa live vai bem mais tempo, viu, gente? Pessoal, aqui é muito interessante a observação sobre VPN, ou para acessar servidores de outros países, né? Não temos antivírus nos computadores, gente, preocupação, tá? Antivírus, firewall, tem que ter, né? Nem que seja o básico, né? Se você não tem, ativo do Windows, né? Porque o Windows ele tem um basiquinho lá, mas é um basiquinho que funciona, tá? É melhor do que nada. E quando a empresa acessa remotamente o CPC pessoal, né? Já tem muita gente utilizando, que foi aqui, ó, a Andrea Peruna de Santana, que está perguntando. Quando a empresa acessa remotamente seu PC pessoal, faz aí a utilização do Anywhere, né? Que muita gente já está até acostumada, né? Para quê? Para poder entrar no seu computador, fazer alguma coisa. Tem muita gente trabalhando no computador pessoal, né? Para fazer coisas da empresa, né, por motivos N, né, e aí eu não vou entrar nesses motivos, porque tem motivos desde que a empresa não tem dinheiro para poder mandar um notebook para casa da pessoa, né, tem um computador no escritório, mas não tem um notebook para a pessoa, né, e a pessoa não quis levar o desktop para casa, e está trabalhando no computador pessoal. Isso é um risco, né? É um risco tanto do ponto de vista de segurança, como do ponto de vista também de um terceiro, né, que é da tua empresa, mas está acessando o teu computador pessoal, tá? Então, você começa a ter algumas situações, né, que a gente entende isso como risco para a empresa. Risco para a empresa e risco para você também, tá? Se o fornecedor não apresenta os requisitos da LGPD, a empresa contratante desse fornecedor pode ser penalizada? Não, tá? Não vai ser penalizada. Agora, se ocorrer um problema, ela pode sim ser penalizada, né? Mas não existe uma regra explícita nem tácita a respeito disso, né? Realmente é bem complexo, né, esse assunto. No hospital, tem aqui, ó, a Lívia Costa falando, no hospital em que trabalho, de próteses tem acesso às fichas do paciente, o que pode ser feito, né? Acesso à ficha de paciente é aquela história, né? Você está com um dado sensível, então você tem que tomar um cuidado redobrado em relação a esses dados sensíveis. Então você tem que colocar uma série de proteções ali, né? Então imagine aí numa clínica dessa, num hospital desse, você não tem um firewall, você não tem um sistema de criptografia, um sistema de controle de acesso às fichas, né? Um controle de log de acesso a essas fichas. O que é o log de acesso? Vai dizer o seguinte, olha, quem acessou na data e hora que fez o acesso, se nesse acesso a pessoa somente consultou, se ela incluiu, se ela apagou, né? Então você consegue, através desse log, saber o que é que foi feito, né, por uma pessoa. Então, mas isso daí não resolve o problema. Veja, pelo menos identifica quem foi que fez, tá? Não é um controle preventivo, mas é um controle detectivo. E a gente sabe que a mediana desses dois controles, preventivo e detectivo, é que realmente traz uma homeostase dentro do controle interno, né? Mas a gente não está aqui para falar de controle interno. O controle interno vai ser amanhã, né? Mas aí vocês têm que ter esses controles, que são controles tecnológicos, para fazer com que a coisa funcione bem, tá? É bem importante também, gente, a gente ter essa perspectiva e visão, né? De que processo, negócio e jurídico estão caminhando junto dentro da LGPD, né? Então, não deixa de pensar assim. Para quem trabalha com terceiros, né, tem uma ISA chamada ISA 3402, né, que ela trata sobre compliance e ela pode ser utilizada para LGPD também, certo? Então, quem tiver mais interesse, depois pesquisar, né, ISA 3402. Nos hospitais estão utilizando consentimento para dados sensíveis, tem que utilizar mesmo, né?
O risco de uso do computador pessoal para trabalhar pode ser sanado com um conjunto de ferramentas, firewall, antivírus, de segurança, ou precisa de algo mais, né? Zilene perguntando, Zilene Santana. Você pode mitigar, sim, o risco, né? Você com certeza vai diminuir bastante computadores pessoais que estão com algum tipo de segurança, um firewall, um antivírus, né? E que você conseguiu fazer essa implantação ali dentro, bem como uma atualização do sistema operacional, tá? Eu diria que esses três aí são essenciais para uma ferramenta poder funcionar bem, né? Sistema operacional atualizado, um antivírus e um firewall, tá certo? É o básico. Vou passar aqui para o próximo slide. Olha só essa daqui, né? Segurança e privacidade são compromisso de todos. Não adianta, né, você não olhar para o lado, enterrar a cabeça na areia. Gente, quando vem a água, bate, certo? E afoga todo mundo. Então, muito cuidado, porque pode simplesmente gerar problemas grandes para dentro de uma empresa. Existem hoje empresas que estão dentro, que estão trabalhando fortemente dentro do nível de internet, e essas empresas, se elas não têm segurança, né, elas podem fechar as portas do dia para a noite, né? Imagina aí se você tem um problema de privacidade num grande site. Não vou citar nomes, né? Mas se isso aparece, vai a público, quem é que vai comprar naquele site? Começa a perceber a grandiosidade do problema, né? E temos que fazer o treinamento das pessoas, apresentar o que elas precisam fazer, né? Ter a política de segurança e privacidade, né? Os treinamentos para as pessoas e fazer com que isso seja recorrente, né? Não é dar um treinamento na vida, outro na morte, vai dando os treinamentos recorrentes, até porque hoje tem muito treinamento web, a gente mesmo na nossa ferramenta os treinamentos são web, né? Então as pessoas podem fazer à medida que tem tempo, né? E inclusive lá na ferramenta a gente até ranqueia, né? As pessoas que mais fizeram treinamento, vocês podem gerar até uma questão de premiação, né? Para as pessoas que mais fizeram treinamento, né? Que alcançaram determinados objetivos e por aí vai, né? Acho que faz parte a gente cuidar dessa cultura, né, e criar política. E vocês, como administradores, com certeza vão saber fazer isso muito melhor do que eu, né? Vocês têm experiência em gerir pessoas, né? E isso é bem importante. Estamos chegando aqui ao final da nossa palestra. Eu vou colocar para vocês um videozinho, tá? Para a gente assistir. Aquelas pessoas que curtem um pouquinho essa questão dos vídeos, por favor, aumente aí o volume, né? E se vocês não estiverem escutando, me fala, tá certo? Vou passar aqui para vocês agora. Yo, man. Hello? Can you help me, man? Sure. How can I help you? My account just got wiped. You must be joking. I don't know how I let this happen. By who? Some guy pretending to be you, you know? Man, I don't know what to do. It wasn't me. All right. A fellow email me, dear customer, there seems to be a payment issue. You need to send us your account number and we'll resolve it for you. How could I be so clumsy and click on the dubious link? All this time he was after my password and username. Alternative grab the phrase of access to your data. Hackers and fraudsters always lying in the waiter. You better watch your back, don't fall for the beta. Let's review the situation that you're caught up in. To be a safe player, you have to know how to play. If they say a moment, don't give them time of day. Never listen to a word when they say. And if they claim that they're the bank, tell them no way. But he sent me a reminder. It wasn't me. Messaged me on WhatsApp. It wasn't me. He even called me in the shower. It wasn't me. He told me I won the lottery. It wasn't me. He asked me for my password. It wasn't me. To verify my account number. It wasn't me. I even sent him a picture. It wasn't me. He dreamed my account and it was over. A fellow email me, dear customer, there seems to be a payment issue. You need to send us your account number and we'll resolve it for you. How could I be so clumsy and click on the dubious link? All this time he was after my password and username. It wasn't me. It wasn't me. It
Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho a música, né, e o vídeo. Foi muito bom, né, a gente ter feito essa palestra. Espero que vocês tenham aproveitado um bocado aí, né? E vou deixar aí os contatos. Vai ser disponibilizada a apresentação aí para vocês também, tá certo? E eu agradeço pelo tempo, pela atenção aí de vocês. E espero que a gente tenha uma próxima aí, tá certo? Muito obrigado para todos vocês. Caso vocês tenham aí alguma pergunta, podem mandar para o meu WhatsApp, tá? Ou para o e-mail aí que eu respondo, tá ok? Então, fiquem tranquilos, né? Deus abençoe a todos vocês e o que vocês tiverem aí de pergunta, a gente fica aqui mais alguns minutos para poder abrir espaço, tá certo? Raimundo, a palavra é sua, viu? Raimundo, quem vai falar, o Edilson ou o Raimundo? Agora, Raimundo, né? Porque Ah, certo. é o nosso especialista no assunto, estudioso. Agora, estava fechado o meu som, o áudio. Na realidade, deixa eu aqui, ok? Na realidade, agradecer, né, ao professor Cristiano Borges, né, em compartilhar seus conhecimentos. E eu digo o seguinte, independente, um ponto muito importante, né, na LGPD, professor, é o seguinte, independente das sanções previstas na própria lei, entendeu, pela autoridade nacional, a questão também de eventuais ações judiciais, entendeu? Isso caminha em paralelo, não é isso mesmo? Muito importante, né? E essa questão de É, você poder ser sancionado, realmente pois é, pode, né? é, Na verdade, é. já podia desde 2018, né? A lei já está desde lá Olha isso. vigente. É, Agora, assim, as pessoas com certeza elas vão começar a observar um pouco mais, até porque para sim, quem sim. já está vendo alguns cartazes, né? A gente está Isso, fazendo diversos trabalhos de LGPD, né? isso. Então, vocês vão começar a enxergar um pouco mais, né, essa questão da LGPD aqui em Salvador também, em alguns ambientes, né? E isso vai ser cada vez mais propagado. Então, gente, é cultura, né? Hoje estamos de uma forma, né? Amanhã estamos de outra. Então, a gente precisa É, também se adaptar, tá certo? porque a atividade jurídica está se preparando para isso, entendeu? Pô? Essas ações judiciais. E tem um Sim. ponto muito importante que é a chamada prova documental, que o pior não pode se negar, omitir o que foi levantado, entendeu? Isso é um fato, não é? Isso, Então, a força é muito grande. Então, a é, sanção, digamos, da autoridade nacional, certo? Em sim, termos até de contingência eventual, é, até mais restrita, né? Eu acho que o grande problema vai ser do outro lado, a é, judicialização de tudo isso, entendeu? Tem que se exato. cumprir, evidentemente, né? Certo? Mas eu quero dizer o seguinte, agradecer, Cristiano, tá? A sua palestra, evidentemente, foi uma palestra pro bono, né? Pro bono é aquela palestra que não se cobra a entidade, né? Foi colocada à disposição do Conselho. É uma cultura que vem, inclusive, de multinacionais. Ele passou por uma escola, né? A KPMG, né? Big Four, e outras empresas como a dele que acompanham, onde se promove, digamos assim, uma palestra, né? Um encontro para a divulgação, certo? Não há aquele interesse financeiro, mas o interesse de compartilhar conhecimentos, certo? E muito obrigado, o CRA, em nome da nossa presidente, professora Maria da Graça Pitia Barreto, certo? E demais diretores agradecem, né, a sua participação. Eu não sei se a nossa presidente continua ainda. Seria interessante, professor Edilson, desse uma Estou aqui, palavrinha. estou aqui. Eu gostaria de passar a palavra, uma oportunidade única, né? A gente só vê, digamos, via vídeo, né? E agora ao vivo, né, professora? Eu passo a palavra para a Pois senhora, é, tá e nós temos aí os ok. nossos convidados. A palavra à nossa presidente. Eu quero parabenizar o Cristiano, que realmente esse é um assunto que está palpitando no momento, né? Todo mundo preocupado, porque é como você falou, né? As empresas, os dados são nossos, elas têm que realmente nos proteger para não deixar esses hackers, essa invasão, né, de informações nossas, que têm que ser resguardadas realmente. E é uma preocupação que toda instituição tem no momento, né, de realmente
ter todo o controle, todo o zelo com esses dados para poder estar garantido, né? Cada um tem seus dados e quer saber se aquela organização realmente está zelando por eles. Então, realmente é uma coisa, um assunto novo, que quer dizer, já tem alguns anos que está sendo exigido, agora que chegou o prazo, como você falou mesmo, né? Que a multa vai vir, uma hora vai aparecer, né? Mas a gente tem que realmente cuidar. Foi uma coisa que até a plenária pediu que os funcionários nossos fizeram, e a gente sabe que tem alguns funcionários nossos que estão aí participando, porque é uma preocupação que o Conselho Regional de Administração está realmente a guardar e zelar por esses dados dos nossos registrados, né? Então, com prazer estar aqui, ouvi-lo, e tomara que todos os outros, as pessoas que assistiram, busquem mais informações, tirem dúvidas com você, porque realmente é muito detalhe, né? Que a pessoa pode se descobrir curioso mais adiante, né? Parabéns. Eu agradeço a professora Maria da Graça, né? Agradeço muito também, né, ao professor Raimundo, né? O professor Edilson, pelo carinho, né, que vocês têm tido comigo. Agradeço a toda a comunidade do CRA e, pessoal, eu espero que vocês vão cada vez mais atentando um pouco mais sobre essa questão de problemas com a internet, a área de cybersecurity, né, a área de segurança de informação, porque, assim, hoje isso está integrado nas nossas vidas, né? Então, eu acho que talvez há uns 20 anos atrás, se alguém me apresentasse um celular e falasse que eu fosse fazer compra, né, com isso daqui, que eu ia apertar com um botão e ia comprar, né, talvez eu não acreditasse, né? Mas hoje a gente percebe que isso assim, cada vez mais forte, né? Então, a gente está mais integrado com a área de tecnologia. E daí para frente, a gente realmente buscar os nossos modelos de adaptação e ajudar as pessoas que estão entrando aí também a abordar, né, e trazer esse modelo para si próprio, né? A gente também está programando uma série de palestras, né, até o final do ano, exatamente nesse objetivo de divulgar, né, a segurança de informação, divulgar a questão de privacidade, LGPD, para que as pessoas se conscientizem, tá? Eu agradeço a vocês, eu acho que a gente tem um trabalho aí pela frente, né? E fé em Deus a gente chega lá. Ok. Cristiano, antes de lhe agradecer, eu queria lembrar a todos os nossos parceiros aí nesse projeto de cursos e palestras, que amanhã, dia 21, às 14 horas, nós estaremos recebendo aqui nessa sala o auditor, consultor, especialista em gestão de unidade de governança, riscos e compliance da Santa Casa da Bahia, o José Renato Mendonça. Renato Mendonça é conhecidíssimo de todos nós, muitos anos de estrada, sempre nessa área de contabilidade, custos, controles, auditoria, consultoria. E ele vai estar com o José Guimarães. José Guimarães ele é presidente da Comissão de Compliance Nacional, aceitou o nosso convite para também participar dessa live amanhã, que vai ser às 14 horas, com a moderação do administrador João Marcelo Pitiá Barreto, que é professor da UFBA, mestre, doutor, rapaz jovem, mas já com uma bagagem muito grande, com muita experiência, com muito conhecimento da área de finanças. E ele também é coordenador do nosso núcleo de estudos de administração financeira. Então, não se esqueçam, muita gente, com certeza, já se credenciou a essa palestra de amanhã, que vai ser nesse horário alternativo de 14 horas, que foi uma solicitação aí, não só dos integrantes do núcleo de estudos, como também da comunidade, de modo geral, que às vezes tem dificuldade de um horário à noite, né? E nesse horário, né, não é, Edilson? Esse horário a pessoa pode estar trabalhando e, ao mesmo tempo, estar ali ouvindo uma palestra. É um horário que a gente pode ser que seja adequado realmente para esse público, né? Exatamente. E no dia 29 nós teremos a roda de conversa sobre a relação entre administração e engenharia, né? Que é uma promoção do ABN Mulher, que tem na presidência... Tem na presidência a administradora professora Tânia Dias. Ok? Então, dia 29, vocês são convidados, amanhã também.
e aqueles que são administradores ou tecnólogos em administração, registrados no nosso Conselho Regional, esses poderão participar no próximo sábado, durante 8 horas consecutivas, com intervalo de 1 hora, consecutivas não, com intervalo de 1 hora, nós estaremos aqui discutindo estratégias e gestão de negócios. Já tivemos a primeira parte no sábado passado, complementaremos esse projeto no próximo sábado, começa às 8h30, vai até às 12h30, recomeçamos às 13h30 e vamos até às 17h30. Estará aqui a administradora Monique Lemos. Monique deu um show no sábado passado, foi muito cativante a parte do curso que ela desenvolveu aqui com a gente. Os comentários foram os melhores possíveis. A pesquisa de satisfação foi muito boa a respeito do trabalho de Monique. Ela vai estar aqui no próximo sábado. Então, quem tiver esse aparato de ser já registrado no nosso conselho, poderá participar desse curso. Vale a pena, com certeza. E hoje, Cristiano, você teve aqui na sala, no pico da sua apresentação, 341 pessoas. Mais de 500 se inscreveram e você teve 341 pessoas participando desse projeto. Mostra a pujança desse trabalho desenvolvido aqui pelo CRA, mostra a sua competência como profissional dessa área e como conhecedor dessa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu fiquei impressionado com a tranquilidade com que você respondia as questões. E eu vi aí pessoas dessa área também, eu percebia que realmente alguns questionamentos assim, muito interessantes, mas que requerem um conhecimento muito profundo dessa lei. Então, Cristiano, você realmente deu um show essa noite. Nós do CRA queremos te agradecer muito em meu nome, em nome de Raimundo, dos demais diretores, dos nossos assessores, colaboradores. Agradecer muito também a Ana Carolina, que deu aí toda a cobertura dessa questão da transmissão de dados. E, principalmente, agradecer também a professora Maria da Graça Petiá Barreto, que é a nossa presidente. Ela tem dado um apoio significativo a esse projeto de cursos e de palestras do CRA, que tem tido a colaboração direta da Rede Mais. A Rede Mais foi contratada pelo CRA através de um processo licitatório e está desenvolvendo um belíssimo trabalho neste ano de 2021 nessa área de cursos de palestras. E a todos vocês que estiveram conosco, essas 341 pessoas, eu quero muito agradecer em meu nome essa participação, essa presença e dizer que continuem prestigiando o CRA. O CRA é de vocês, nós estamos trabalhando para vocês, nós queremos que cada vez mais vocês desenvolvam, adquiram conhecimentos, aprimorem seus conhecimentos com esse projeto de curso de palestra do CRA. E desejo a todo mundo aí uma boa noite, muita satisfação estar com vocês. Vamos descansar, porque amanhã às 14 horas, tem mais. Boa noite. Tchau, boa noite. A professora Graça vai estar aqui com a gente. Com certeza. Boa noite, pessoal. Às 14 horas.